uma casa de São Carlos, somos parte da Regional Araraquara e hoje eu vim falar um pouquinho com você que está aí me ouvindo e me vendo a respeito do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo e também das perguntas 203 e 217 do Livro dos Espíritos, para a gente conversar um pouquinho juntos sobre ah, as nossas muitas oportunidades. Que o Mestre Jesus possa nos acompanhar ao longo desses próximos 20 minutos, mais ou menos, e que muita coisa boa possa chegar ao seu coração, como chega ao meu, sempre que a gente se junta para pensar em Jesus, para falar de Jesus. E, então, eu já dei a deixa, né? Já fiz o início aqui da nossa conversa, mas o início dela tem a ver com oportunidade, né? Na verdade, são as oportunidades que nascem das nossas relações com os nossos familiares. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre família, sobre a proximidade e sobre todas as dificuldades que vêm junto com essa proximidade, mas acima de tudo, sobre todas as bênçãos que vêm com essas dificuldades. Em primeiro lugar, eu queria dizer que nós começamos abordando essa ideia da oportunidade, porque é isso que cada pequeno familiar, ou cada grande, né, para os que vieram antes de nós, é isso que cada familiar representa ao nosso redor, na nossa vida, ao longo dos nossos dias. Em primeiro lugar, eu queria falar um pouquinho sobre as oportunidades de construção de obras pela afeição. Talvez nós tenhamos essa sensação de que isso é um pouco mais raro, mas se mantivermos o nosso coração atento, é possível ver que existem muitas oportunidades que nascem da afeição ao lado dos que caminham conosco nas nossas vidas. Então, a primeira pergunta que dá para a gente fazer nesse começo de conversa é: que tipo de construção eu consigo fazer com quem já me quer bem e com quem eu quero bem ao meu lado? As relações fáceis, por assim dizer, que existem dentro dos núcleos familiares, muitas vezes acabam um pouco esquecidas nessa de, tá tudo bem. Então, se tá tudo bem, tá tudo bem. E nós, muitas vezes, não nos questionamos sobre as coisas boas que se reforçam e que existem entre nós e talvez uma mãe, um pai, um tio, avós, avós, irmãos, primos, com quem nós temos muito carinho e por quem esse carinho vem facilmente. Como é muito incomum a gente abordar essas coisas boas que nós podemos plantar a partir dessas relações, eu queria deixar primeiro essa reflexão. E também depois, né, o que costuma ser mais comum, a gente falar um pouquinho sobre reconstrução de laços de amor, ou como que a gente pode, então, resgatar um pouco desse amor, desse encantamento, que muitas vezes fica para trás quando nós nos deparamos com relações difíceis no dia a dia. Antes de mais nada, e talvez antes de continuar os raciocínios, porque esse momento ele não é só de lógica, esse momento é de amor, é de quentinho no coração, é de alegria, é de oportunidade que a gente tem e que os familiares nos trazem. Eu queria dizer que Deus, acima de tudo, né, ele sabe quem a gente é, muito mais do que nós mesmos. E ele sabe exatamente das oportunidades que são necessárias no nosso caminho. É, então, o nosso coração, a nossa vivência, tudo que a gente traz de bagagem pede por um remédio necessário que esteja no nosso caminho e de preferência sem erro. É por isso que a gente está falando aqui de família. É, e Deus nos entrega todos os dias esse remédio necessário por essa convivência bendita. Ele nos dá esse remédio ao longo de todos os dias da nossa vida e nos dá a oportunidade de aproveitar esse remédio da melhor forma possível, a partir do momento em que nós dividimos os nossos espaços, dividimos as nossas linhas consanguíneas com quem nos oferta esse remédio a cada relação, a cada palavra, a cada frase. Olha que bênção. E depois disso, óbvio, é importante a gente lembrar que
se é o remédio necessário, às vezes ele vai ser amargo, às vezes ele vai ser doce também, mas às vezes ele vai ser amargo. E quando ele é amargo, também nos cabe tomá-lo, tomá-lo de bom grado, tomá-lo na medida do possível com o coração leve, buscando aproveitar ao máximo aquilo que ele pode curar dentro de nós. Ah, e o Pai, em sua bondade, em sua justiça infinita, ele não só cuida, mas ele também deixa a vida cuidar da gente nessas relações. Afinal de contas, é muito comum a gente acabar tentando até acabar fugindo um pouco dessas dores, fugindo um pouco desse remédio amargo, fugindo um pouco dessa necessidade. Afinal de contas, às vezes a gente ainda se prende muito, né, ao nosso ego, aos nossos caprichos. E esse é uma reflexão também muito válida para todas as discussões, todas as dificuldades, todos os momentos complicados que muitas vezes a gente tem dentro de casa. Ah, então, quando a gente pensa nesses remédios, nesses tratamentos, nessa cura, Deus nos dá então essa bênção. Porque o que ele faz? Ele nos dá essa oportunidade de nascer no meio do remédio, né? De nascer ao lado da cura. E isso também nos ajuda a lembrar, né? O quanto ele é bom. Afinal de contas, ele já nos dá desde o berço, então, tanto a faca quanto o queijo. A gente nasce com a faca e com o queijo na mão, certo? Ao lado dessas pessoas que têm tanto a nos ensinar, que às vezes pelo amor, às vezes pela dor, vão plantar todos os bálsamos, toda a cura necessária que nós precisamos para essa jornada terrena. E também é muito comum a gente gastar um tempo, uma energia pensando, né? Mas sei lá, eu vou fundar um orfanato, eu vou, sei lá, trabalhar aos Médicos Sem Fronteiras, eu vou, é, enfim, eu vou fazer alguma coisa muito grande, muito, né? E não que essas coisas não tenham mérito, elas têm muito mérito, mas a cura, como eu tenho dito, a oportunidade da cura, a oportunidade do remédio, a oportunidade da construção e da reconstrução, elas nascem pela própria definição da bondade e justiça do Criador ao nosso lado, nascem no nosso coração, nascem na nossa família. E muitas vezes nós olvidamos, nós esquecemos, nós deixamos para lá a oportunidade de construir essas pontes ou reconstruí-las no seio da nossa casa, no seio dos nossos corações, e vamos buscar uma redenção mais externa, mais longe. Um questionamento de por que tendemos a fazer isso também é muito válido nesse ponto. E falando um pouquinho mais nos detalhes sobre as oportunidades que nascem, então, dessas relações, quando nós temos uma relação boa, um parente próximo, ou às vezes nem tão próximo, mas com quem a gente gosta de estar, essa relação já é boa. E nós temos aí uma oportunidade que às vezes a gente deixa passar, porque ela não nos causa dor, ela dificilmente nos lembra dessas oportunidades, que é a oportunidade de construir. Ou seja, quais são os melhores companheiros de viagem que eu tenho? Quais são os melhores companheiros dessa jornada terrena que estão ao meu redor? Qual é, quais são os melhores sentimentos que essas pessoas me causam? Quais são os melhores sentimentos que eu causo nessas pessoas? E o que que essa nossa parceria pode dar para o mundo? É difícil a gente parar para pensar sobre isso, justamente porque todo momento de alegria, de conforto, traz consigo uma inércia. É uma inércia que também aconchega os nossos corações e que fundamenta a nossa felicidade, mas que não pode ser pensada como algo que nos foi dado sem motivo. Deus nos dá essas relações boas também, porque Ele nos dá então essa oportunidade de divididos, né, dividindo não, comunhando desse amor que nós temos muitas vezes por alguém próximo de nós, ele nos dá essa oportunidade de pensar, legal, e como a gente vai além? O que que nós podemos construir juntos? Então, muitas vezes, uma família em que nós temos muitas oportunidades
de bons sentimentos, eu sei que é a exceção, mas uma família em que nós temos muitas oportunidades de bons sentimentos, de facilidade na relação, ela nos é um trampolim, é um lembrete sobre as oportunidades de construção conjunta, às vezes ao lado de um irmão, às vezes ao lado de um primo ou de mais de um, às vezes nessa relação boa que você tem, talvez com uma avó, com um avô, com um tio. Raramente nós pensamos sobre o quanto nós podemos entregar de frutos de bondade para esse mundo a partir de uma relação que já começa fácil, que já começa gostosa e que nos serve então como base para irmos além. Mas passando para talvez o que seja o foco das nossas dificuldades no planeta, na forma como a nossa vida segue organizada, nós podemos pensar também nas oportunidades de reconstrução. E talvez essas sejam as que nos causam as maiores dores e que muitas vezes nos trazem a um momento como esse, em que nós abrimos o nosso coração, por isso eu já te agradeço, abrimos o nosso coração para falar um pouquinho do amor do Cristo, falar do Evangelho, falar de tudo que nos aquece a alma sempre que o mundo de alguma forma nos desaponta. E ele frequentemente nos desaponta por alguém que está perto. Isso acontece, como eu disse, porque o remédio está perto, porque a cura está perto, porque as oportunidades estão mais perto do que nós imaginamos. E muitas vezes a gente fica gastando energia e procurando essas oportunidades tão longe. Então, talvez você esteja pensando, poxa, eu tenho muitos companheiros difíceis de jornada, sou um incompreendido dentro do meu seio familiar, eu tenho muitas desavenças. E dá para nós dizermos hoje juntos, né, que é muito comum esse tipo de relação, porque nós temos muitas pontes a reconstruir, nós temos muitos laços a relembrar, a reforçar, pavimentando esses laços por um caminho de amor, por um caminho de caridade, que é o amor em movimento, por um caminho de compreensão, de tolerância, de indulgência, de benevolência, mas eu acho que acima de tudo por um caminho de perdão. E sempre também por um caminho de empatia. Eu acho que o perdão e a empatia são duas ferramentas muito importantes na relação que nós temos com familiares muito próximos e que muitas vezes é uma relação que já caiu ali numa uma situação de normalidade ruim ou tóxica ou um pouco difícil. É importante nós pensarmos que da mesma forma que às vezes uma palavra, uma atitude, um jeito às vezes de falar alguma coisa, fazem com que nós sintamos esses companheiros de jornada, pai, mãe, geralmente o pessoal mais próximo, né? Irmãos, avós que moram juntos, alguma coisa assim. Uh, É importante a gente pensar que, da mesma forma que nós sentimos esses companheiros como companheiros difíceis de jornada, é frequente que eles também nos sintam como companheiros difíceis de jornada. E, e eu digo isso porque muitas vezes nós estamos tão centrados nas nossas próprias dores, nos nossos próprios machucados, preocupados, talvez, em reforçarmos para nós mesmos uma posição de vítima, que nós esquecemos de como será que estamos sendo vistos por esses irmãos que estão ao nosso lado e que, dia após dia, também veem as nossas atitudes, ouvem as nossas palavras, captam os nossos trejeitos e, convenhamos, as pessoas não são, depois de uma certa idade, nós já conseguimos ser capazes de captar alguns detalhes da nossa relação, algumas dificuldades. E aí eu gosto sempre de deixar uma pergunta para esse tipo de situação. Será que nós estamos nos esforçando de fato para reconstruir esses laços? Será que nós estamos sabendo, dia após dia, tá chovendo aqui, gente, peraí. Que bom que tá chovendo, né? Será que nós estamos sabendo reconstruir dia após dia
esses laços, vencendo as nossas próprias dificuldades, em assumir os nossos erros, em perceber os momentos em que o nosso sentimento endurece, e em estarmos atentos a situações em que parece que os nossos ouvidos se fecham e o nosso coração se torna impenetrável diante de um pedido de ajuda, diante de um pedido de desculpas, diante, às vezes, de uma agressão. O movimento de agressão, muito comumente, significa um pedido de ajuda, mas muito comumente também nós deixamos que o nosso ego, ferido, machucado, contrariado em algumas situações, passe por cima desse pedido de ajuda. E ao invés de interpretarmos a dor, o ataque como um pedido de ajuda, nós gastamos tempo nos sentindo então vítimas desse companheiro que muitas vezes é difícil também pelos seus próprios motivos. E destituídos dessa capacidade, naquele momento, dessa possibilidade de desarmarmos a nós mesmos para desarmarmos o coração do outro, nós revidamos. E Jesus já nos mostrou, já nos disse, os seus apóstolos já escreveram que esse não é o caminho, que o perdão tem que ser realizado 70 vezes 7, que nós seremos avaliados, não gosto da palavra julgamento, mas que seremos julgados pelos frutos que demos. Então, será que nós estamos tentando reconstruir de fato esses laços? Será que, se estivermos tentando, de que forma estamos tentando? Estamos tentando da melhor forma? Estamos preocupados em como tocamos o coração desse irmão que divide a casa com a gente, que está debaixo do mesmo teto, que muitas vezes divide as mesmas dores e as mesmas dificuldades? Deus é perfeitamente bom e sábio e justo, e as suas leis fazem jus a isso tudo. Então, nós não estamos ao lado de quem nós estamos à toa. E muitas vezes as maiores dores escondem as maiores oportunidades. O remédio mais amargo esconde a melhor oportunidade que nós temos de sair dessa vida e seguir adiante, deixando para trás o melhor fruto possível. Quanto de amor de fato nós estamos colocando nessa tarefa bendita? Quanto nós estamos nos dedicando a ouvir? E às vezes a ouvir, inclusive, as palavras difíceis, as frases agressivas, ah, os pensamentos colocados de forma a acender uma contrariedade, né, uma irritação dentro do nosso coração. Cada vez que nós não nos deixamos levar pelo estado de sentimento do próximo, nós obtemos uma vitória sobre nós mesmos e nós plantamos nesse mundo a semente de um mundo melhor. É isso que a família nos dá todos os dias como oportunidade bendita. Não nos esqueçamos nunca que o grande fiel da balança da nossa consciência é e sempre será o momento do nosso desencarne. E Deus nos dá infinitas possibilidades para construirmos ao lado de quem caminha conosco um mundo melhor dentro do coração de cada um, naquela conexão simples, pequena, que parece insignificante, mas que nunca é, para o nosso processo de melhora, para a nossa transformação como seres humanos melhores. E esse é um grande chamado da nossa conversa de hoje, porque nós precisamos curar os nossos laços difíceis com esse amor do Cristo, com o evangelho que chega através dessas palavras agora. Nós precisamos, desculpem, preencher esses nossos laços amorosos com a obra do Cristo. Se os laços já são fortes e nos permitem construir um amanhã melhor a partir da facilidade de relação, é ainda melhor. Vamos além, vamos descobrir que base esse laço já forte nos dá para melhorar o mundo ao lado dessa pessoa que a gente já ama. Mas, como é muito comum, se os laços são fortes, mas são deteriorados, são difíceis pela relação que muitas vezes nós temos, às vezes há tantos anos, com pessoas difíceis que cruzam não, que vivem conosco o nosso caminho. Então, vamos descobrir as ferramentas do Evangelho, vamos descobrir o calor amoroso dentro de nós mesmos, ou no caso, redescobrir esse calor amoroso, para pavimentar um caminho de cura, de amor, de construção
de remediação conjunta ao lado desses irmãos, perdoando-os quantas vezes for necessário, amando-os todos os dias incondicionalmente e lembrando que essa caminhada, embora pareça longa, é muito curta e que as maiores oportunidades estão no laço, estão no seio desse amor maravilhoso que nós nascemos compartilhando graças ao laço de sangue que existe e que nos motiva sempre, pode até servir como base para construirmos uma manhã melhor. Que Jesus esteja nos nossos corações ao longo dessa próxima semana e que tenhamos em mente sempre as suas palavras, o seu evangelho, o seu exemplo, para curarmos o nosso coração, curando esses irmãos que estão sempre ao nosso lado, dia após dia, tão perto de nós. Eles nunca estão à toa. Que todos tenhamos uma ótima semana e que assim seja.